Agora, oficialmente, estamos dando início à nossa tarde de hoje, né? Assim, eu queria agradecer a participação de todas. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde bem bacana e cheia de momentos para a gente compartilhar, tirar dúvidas e aprender um pouquinho mais com vocês, tá? Então, primeiramente, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Queria dizer que a gente vai ficar aqui, tá? Só aparece as preceptoras Rosinha e eu, mas eu vou ter acesso às perguntas de vocês. Então, vocês podem, eu vou apresentar aqui para compartilhar com vocês esse link, para vocês, via formulário, me enviar e eu ter acesso a essas perguntas, tá? As perguntas, eu vou fazer ao final da apresentação, para que todas possam falar, né? E acaba que vocês podem responder as perguntas antes mesmo de serem feitas. Então, eu vou deixar para no final passar essas perguntas, tá bom? Veja se vocês visualizam, esse é o link para que vocês possam confirmar a presença. Então, vocês vão lá clicar nesse link, vão digitar, né? Para poder confirmar a presença, né? Uma ata, e para vocês terem acesso ao certificado, tá bom? Que vai conferir 2 horas aula. Todo mundo anotou? Qualquer coisa, ao final, você coloca de novo. Coloco novamente. Para quem chegou depois. E o outro, esse outro link aí é para que vocês possam fazer a pergunta, tá? Então, é via formulário Google. Vocês vão ter lá o nome do palestrante e pode direcionar a pergunta àquele palestrante, tá bom? Então, vocês podem também anotar para fazer essas perguntas e, ao final, para que eu possa conversar com os palestrantes e que eles possam responder. Só está aparecendo um link, vice Paulinha. O segundo eu não estou conseguindo ver. Agora? Agora? Agora. Pronto. Esse é o outro link. bit.ly/telemone, com i. Aí eu vou voltar aqui para a tela inicial. Então, assim, para a gente organizar, eu vou pedir para todo mundo que não estiver falando no momento desligar o áudio. Fica só com a câmera ligada. E, assim, para a gente organizar também, a gente vai ter uma ordem para que as meninas possam falar, cada um sua experiência. Então, eu vou apresentar, eu sei que todo mundo conhece, mas eu vou apresentar. Quem vai dar início à palestra de hoje vai ser a professora Rosângela Cabral. Ela é docente, né, da ACES UNITA e também ela é coordenadora da Clínica Escola. Então, ela vai apresentar um pouquinho vai falar sobre a resolução 516 do COFITO, o que é essa resolução, vai falar sobre as modalidades de atendimento, vai explicar um pouquinho, vai dar um breve histórico para a gente. Depois, a segunda palestrante é a professora Andréa Maiara, que é fisioterapeuta e é profissional orientadora da nossa instituição. Ela vai falar um pouquinho, dentre outras coisas, sobre o acolhimento desse paciente que eles estão atendendo, a importância desse acolhimento, a importância do familiar para esse acolhimento e para que os atendimentos eles fluam e funcionem, né? Depois a gente vai ter o momento com a fisioterapeuta e profissional orientadora Maria Júlia e também Viviane Guerra. Ambas vão mostrar para a gente como estão sendo esses atendimentos. Então, elas vão falar especificamente de alguns casos, vai mostrar esses exemplos e vai compartilhar essa experiência conosco. Depois, nós vamos ter a fisioterapeuta e profissional orientadora Clarissa Lopes, que vai falar um pouco de um produto que elas construíram
para complementar esse atendimento e para que esses pacientes possam ser melhor assistidos e acompanhados, né? Que será através das cartilhas. Então, vocês também vão poder visualizar como é que foi feita essas cartilhas e como é que está sendo enviada para os pacientes. E, por último, a gente vai ter a fisioterapeuta, também professora e profissional orientadora, Natália Amorim, que vai falar sobre essa experiência, como é que está sendo essa experiência para elas e os principais desafios, né? Tanto vai falar um pouco dos pontos positivos e dos principais desafios que elas vêm enfrentando, né? Nos telemonitoramentos. Então, eu quero agradecer mais uma vez e passar a palavra para a professora Rosângela, ou também conhecida como Rosinha. Rosinha esqueceu de ligar o áudio. Ela está com o áudio desligado. Isso. Gente, tecnologia é assim. Nas lives as pessoas erram, imagine aqui, né? Natália, tu pode colocar lá para mim, por favor, a apresentação? Então, boa tarde, pessoal, né? Boa tarde, muito contente de estar aqui com vocês, né? Com cada um e cada uma. Antes de tudo, agradecer a adesão, né, dos alunos, né? Alunos ainda em curso, também aqueles, talvez tenha um ou outro egressos aqui também, tá? Profissionais de outras áreas, né? De outros cursos também que foram convidados. Então, sintam-se acolhidos, porque a gente vai falar realmente de acolhimento. E como, assim, por motivos óbvios, logo no início de março, a gente precisou encerrar, né, suspender os atendimentos na clínica escola, e a grande maioria que está aqui conhece o zelo da clínica escola em relação ao cuidado, ao acolhimento dos pacientes, e a gente ficou esse tempo inteiro procurando uma resposta de como dar uma continuidade e um apoio aos pacientes que tanto necessitam. E foi quando, em março, mais ou menos precisamente em 20 de março, né? Hoje a gente vai falar, como bem Paulinha disse, sobre telemonitoramento, uma palavra diferente para a gente, né? Mas que ela é autoexplicativa, né? E como a clínica escola, né, pode contribuir com a sociedade, com a comunidade de Caruaru em tempos de isolamento social, de pandemia. Pode passar. Então nessa tentativa, né, e foram várias reuniões de como a gente podia estar mais próximo dos nossos pacientes, a gente obteve a resposta através de uma resolução do COFITO, a 56, do dia 20 de março, onde ele, considerando o avanço e a gravidade da pandemia em vários países, né, inclusive no Brasil, no Nordeste e aqui no nosso estado, então, eles lançaram essa resolução a fim de liberar algumas modalidades de atendimento, de teleatendimento, né? Pode passar. Então, essas modalidades, elas consistem em 3, a teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, onde a teleconsulta consiste numa consulta clínica, numa avaliação, no primeiro contato do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional com o paciente. A segunda modalidade, ela consiste no telemonitoramento, alguns dizem também teleatendimento, mas a gente segue o termo que a própria resolução nos traz, né? Que é exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje, que é o acompanhamento, o monitoramento à distância, né, daquele paciente que previamente já foi atendido presencialmente pela gente, pela clínica escola, né? Então, a gente usa aparelhos tecnológicos e existem métodos, né, tanto síncrono como assíncronos. O síncrono consiste em tempo real, que é o que as meninas vão trazer aqui para discutir e apresentar, e o assíncrono
é um acompanhamento que o paciente ele vai executar aquele procedimento sendo monitorado de uma forma remota pelas preceptoras, né? Pelas profissionais orientadoras. Pode passar. E a terceira forma e última modalidade de atendimento, de acordo com a resolução 56, é a teleconsultoria, que é a comunicação entre profissionais, gestores ou alguns outros da saúde para pensar juntos como pode dar um acesso ao atendimento à comunidade, aos pacientes, tá? Então, entre clínicas, entre a Secretaria de Saúde e assim por diante. E a gente perguntou como começar, né? Como é que a gente vai fazer? De onde partir? Então, só para adiantar aqui, só para concluir, a gente começou com um projeto piloto. Os pacientes são os pacientes que eram atendidos no 9º e 10º período, no estágio, tá? Então, as preceptoras conhecem muito bem cada um, né, individualmente, sabe todo o processo que eles se encontravam e como pode dar continuidade. E, assim, mais do que ninguém, elas têm total propriedade de falar, né, muito mais do que eu. Então, é isso. Então, quando a gente começou, né, a pensar no telemonitoramento, qual seria o primeiro passo? Qual é o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na comunicação, né? A comunicação ela precisa ser muito mais clara e eficaz, uma vez que existe agora um distanciamento físico, então a gente precisa se fazer entender, né, seja pelo paciente ou pelo cuidador, que nesse momento está sendo o nosso link de conexão e muitas vezes de atuação mesmo diante do paciente, especialmente naqueles pacientes que são mais debilitados, naqueles pacientes que são mais restritos, que têm uma dificuldade de interação, né? E aí a gente tem a pessoa do familiar, do cuidador, para fazer essa conexão nossa com ele, e a gente precisa ter um entendimento de que essa pessoa, muitas vezes, ela não tem clareza sobre termos técnicos ou palavras mais elaboradas, então o nosso discurso ele precisa ser muito coerente com a condição do paciente, né? A gente precisa ter em mente qual é o cenário em que o paciente se encontra. Então, pode passar, Nath. Como Rosinha falou, a gente procurou separar os pacientes e a gente teve o cuidado de cada uma ficar para si, aqueles pacientes que realmente a gente conhecia já, que acompanhava junto com os alunos, para que a gente pudesse, de fato, responder essas 3 perguntas, né? Primeiro, quem é o meu paciente? Então, a gente conhecia já previamente o paciente, a gente acompanhou a avaliação, a gente muitas vezes fez a triagem, né? E aí acompanhou junto com o aluno a avaliação. Então, a gente conhecia quem é o paciente. E nesse segundo momento, né, diante da pandemia, há esse distanciamento e há também essa sensação de insegurança por parte do paciente, né? E aí, nesse contexto, a gente precisa também trazer essa segurança para o paciente e para o familiar, para que a gente possa dar sequência, né? E dizer, de fato, o meu paciente está seguro, né, a realizar tal atividade. Com quem é que eu posso contar nesse processo, né? Um filho, o pai ou a mãe, no caso de ser uma criança, o esposo ou a esposa, né? Então, quem vai ser esse nosso link para com o paciente, para atuar junto com a gente, né? E isso a gente já tem no entendimento que vem sendo discutido muito antes da pandemia começar, né? Então, a gente vem falando de atender o paciente num contexto integral, é uma realidade que já é nossa, da clínica escola, né? De não enxergar mais a doença e sim o paciente em seu contexto de saúde e qualidade de vida.
Então, a gente precisa, com certeza, incluir essa família, a gente precisa incluir as atividades que ele tem necessidade de executar, a sua participação diante da comunidade, diante da sociedade, né? É isso que está lá no modelo biopsicossocial. Então, se a gente vai contemplar todos os âmbitos do paciente, a partir do momento que a gente está dentro da casa dele, porque essa é a nossa realidade agora, né? A gente está dentro da casa do paciente, a gente começa a enxergar, né, algumas coisas que talvez dentro do ambulatório a gente perdesse um pouco, né? Por mais que a gente questione e avalie, né, e pergunte ao familiar quais atividades ele consegue ou não consegue fazer, quais as limitações do seu âmbito domiciliar, mas às vezes a gente não tem essa clareza, né? Quando a gente está no ambulatório. E agora, estando na casa do paciente, mesmo por essa via, né, digital, a gente consegue ter um olhar muito mais amplo sobre a sua condição, né? E trazer o familiar para esse enfrentamento junto com a gente. Então, essa realidade de um atendimento centrado na família, né? Ter a família como um agente participante do processo de reabilitação não é nada recente e não veio por conta da pandemia, né? Já é um termo que vem sendo discutido há um bom tempo, especialmente em neuropediatria. Há alguns níveis, inclusive, de modelos de reabilitação, né, onde o modelo 1 é aquele que está centrado no profissional, onde o profissional avalia e estabelece os seus objetivos, e hoje se fala muito mais sobre o modelo 4, né, o nível 4 de assistência, onde a família faz parte desse processo, onde a família identifica quais são, de fato, as suas necessidades, né? E o objetivo terapêutico, ele está atrelado à necessidade da família junto com o paciente. Então, o que a literatura vem trazer é que, assim, a gente consegue atender muito mais a demanda desse paciente do que estabelecer um objetivo voltado única e exclusivamente para o nosso entendimento do que seria adequado para aquele paciente, né? Então, a literatura ela já tem sido bem robusta em relação a isso, e ela traz como alguns benefícios, né? Inclusive, fortalecer o vínculo terapeuta-família, né? A estimulação da funcionalidade no ambiente domiciliar, uma vez que, por mais que a gente esteja em contato com o paciente, né, mesmo quando a gente o atendia presencialmente, o nosso tempo era 50 minutos, 40 minutos, e todo o restante do tempo, né? Quem faz parte, quem é que cuida desse paciente? Então, é a família, né? É o cuidador, é o familiar. E agora a gente tem essa possibilidade, de fato, de que o familiar entenda qual a responsabilidade, quão responsabilidade ele tem nesse processo de reabilitação, né? Além de criar também um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma habilidade, né? Voltada, de fato, para a necessidade real de uma atividade, de uma função que ele não consegue executar dentro do seu domicílio. Então, a partir do momento que a gente começou com essa estratégia, a gente incluiu e a gente acolheu juntamente uma família e todo um contexto, né? Agora a gente não tinha mais um paciente, a gente tinha todo um contexto social e familiar que foi incluído nesse processo de reabilitação, e é incrível como esses familiares têm nos respondido de forma satisfatória, né? As meninas vão falar um pouco sobre a vivência mesmo, mas especialmente as mães, né, das crianças, elas ficaram extremamente felizes com essa acolhida e com essa possibilidade, né? Com o relato de que eu não sabia muito o que fazer e agora está tudo muito mais claro para mim. Então, é uma realidade que a gente tem tido a possibilidade de vivenciar, né, a partir desse distanciamento, de inserir, de integrar essa família no contexto do cuidado, né, do contexto da reabilitação,
E o principal objetivo sempre é beneficiar o nosso paciente, né? E depois de tudo isso, né, a gente se pergunta, e aí, como é que funciona realmente na prática, né? O que é que a gente precisa para que os telemonitoramentos aconteçam, né? Quais são as ferramentas que a gente tem disponível, né, que o paciente tem disponível para que as coisas de fato se concretizem, né? Então, o que é que a gente realmente precisa é se conectar de forma ágil e eficiente com esse paciente, né? Então, a gente precisa fazer uso da melhor forma possível da tecnologia na saúde. Se a gente for conversar um pouco sobre a tecnologia, a gente vê o quanto que a tecnologia já transformou a vida da gente, né? A gente agora pede táxi de uma outra forma, a gente tem como acessar os nossos dados bancários através de aplicativos. Então, agora está no momento da gente poder utilizar essa tecnologia também para conseguir estar mais próximo dos nossos pacientes, né? E aí, assim, de uma forma muito básica, é claro que para que ocorra, de fato, um telemonitoramento de forma síncrona, né, como Rosinha falou, né, ou seja, naquele mesmo momento, né, ao vivo, digamos assim, é preciso, claro, de um celular ou computador que disponha de aplicativos que possam favorecer essa interação. Então, existem tantos aplicativos já disponíveis, né, o próprio WhatsApp, o Google Meet, o Zoom e tantos outros que a gente pode estar fazendo uso nesse momento, né, para que a gente esteja mais próximo desses pacientes, né, e para aqueles atendimentos de forma assíncrona, né, como como o Rosinha também falou, né, que são aqueles que não está acontecendo de forma naquele momento, né? Mas a gente está acompanhando. Por exemplo, a gente pode estar enviando vídeos, enviando cartilhas, tudo muito personalizado, né? Assim, não é a cartilha, ela tem que ser direcionada para a necessidade do paciente. Os vídeos também, a gente estava de acordo com os objetivos que a gente está traçando, né, para aquele paciente, não, porque são pacientes que a gente já conhecia, né? Então a gente já tem essa possibilidade de contato mais próximo, né? Então, assim, hoje em dia, como eu estava falando, né, existem vários aplicativos que a gente pode estar monitorando essas atividades. Eu até coloquei aqui a foto de alguns aplicativos que permitem, por exemplo, que a gente consiga ver a frequência cardíaca do paciente, né? Tem outros aplicativos que permitem ver a quantidade de passos que esse paciente deu. E aí, por exemplo, se a gente propõe uma atividade que ele faça uma caminhada ou que ele faça um treino de marcha, a gente tem como monitorar de alguma forma, né, isso. Então, são aplicativos que a gente pode estar utilizando a nosso favor e que a gente possa estar mais próximo do paciente nesse contexto. Apesar de ter uma tela que separe a gente, mas, de qualquer forma, isso aproxima, né? Além de todos esses aplicativos, existem as escalas que a gente já conhece, as escalas que a gente já costuma utilizar na nossa prática clínica, que é super possível também de utilizar através do telemonitoramento, né? Que são as escalas da dor, por exemplo, a EVA, escalas de esforço e fadiga, ou seja, aquelas que a gente já conhece. Existem outros questionários também que a gente pode estar aplicando, questionários de qualidade de vida e tantos outros que é possível, sim, utilizar. Assim, quando a gente fala de telemonitoramento, né, como Rosinha já falou, são pacientes que a gente já conhecia, mas não é porque a gente já conhecia que a gente não avalia, assim, avalia no sentido de saber como ele está agora, né, depois de tanto tempo parado, digamos assim. Então, a gente precisa ser criativo e usar das estratégias para que a gente possa avaliar e tratar ao mesmo tempo, mas nesse contexto, né? Então, é mais ou menos assim que a gente tem tentado, né, estar mais próximo do paciente, utilizando já os aplicativos, as escalas já conhecidas e os aplicativos que são fácil de encontrar nos celulares. Então, assim, para os atendimentos de forma assíncrona, né, a gente está fazendo, assim, os vídeos, né? Esses vídeos, como eu falei, eles são vídeos que são completamente feitos de forma personalizada. Dá para ver aí na tela, né,
Isso é a nossa modelo Viviane, fazendo os vídeos para os pacientes dela, né? Cada vídeo para um paciente, né? Sempre direcionando a necessidade do paciente, né? A gente não pode esquecer que o atendimento é um atendimento personalizado, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente está criando esses vídeos. E além dos vídeos também existem os aplicativos, as cartilhas, né? A cartilha, em especial, a gente também tem que lembrar que a cartilha é algo personalizado. A gente tentou criar uma cartilha, mas voltada para a necessidade de alguns pacientes específicos, e a gente utilizou como referência um programa de atividades domiciliares chamado Otago. Está até aqui escrito aqui embaixo, né? Adaptado aqui do Otago, que é um programa domiciliar. E ele tem 3 pilares, esse programa, que é o pilar da força, equilíbrio e marcha. Então, ele já é referenciado na literatura, a gente já, inclusive, ele está disponível, né, para quem tiver interesse de procurar depois. E a gente pegou esse programa que já existia e tentou adaptar e personalizar de acordo com as necessidades dos nossos pacientes. Então, a gente tentou fazer uma cartilha bem de fácil entendimento, com linguagens fáceis. No slide que acabou de passar, vocês viram, se puder voltar só um pouquinho, as orientações, e aí tem aqui, ó, com linguagem bem fácil e bem didático também, né? É só realizar os exercícios se estiver seguro, né? Se estiver sentindo-se bem, não prender a respiração dos seus exercícios, se sentir dor no peito, parar. Essas coisas, assim, que são bem objetivas e claras para ele. Esse último aqui, né? Se a sua sensação de cansaço tem que estar entre os números 3 e 4 da escala, aí a gente já colocou a escala no próximo, para que ele possa ter acesso e visualizar. Vocês veem que isso aqui foi tudo enviado para o paciente, né? Bem claro, para que ele pudesse seguir de uma forma segura. E aí, assim, essas imagens que vocês estão vendo é desse programa que a gente pegou, do Otago, a gente usou como referência, né? E ele também tem uma linguagem muito clara, né? Explicando para o paciente. Então, vocês veem que tem atividades para membro inferior e para membro superior. Então, nos atendimentos de forma assíncrona, né? Se for preciso, a gente pode dizer se o nosso objetivo naquele dia é trabalhar mais membros inferiores. Então, a gente pode dizer, olha, faz o exercício tal, né? Tudo bem explicado, né? Detalhado, e diz o número do exercício. Se for membro superior, diz o exercício 4 e 8, enfim, explicando de uma forma bem clara para que eles possam entender, né? Então, vocês podem ver como os desenhos sempre bem ilustrados, né? Para que o paciente, como já falei, tenha um fácil entendimento. A gente colocou essa fotinha para eles lembrarem da gente, e sempre dando um aviso de ficar em casa, né, que é o que é mais importante. Além dessa cartilha, a gente também criou outras cartilhas voltadas para a pediatria, porque a gente tem atendido adultos e crianças também, né. Essa cartilha aí de pediatria, a gente usou como referência esse livro aí do método SARA, que o método SARA, ele direciona, né, a reabilitação baseada na família e no contexto da criança com lesão cerebral. Então, tudo muito bem referenciado. Nesse começo da cartilha, a gente explica ao paciente, né, ao cuidador, o que é o crescimento, o desenvolvimento, e aí tem várias informações importantes para esse primeiro momento. E depois a gente mostra como estimular. E aí também é muito claro, muito didático, né? Você pode ver aqui, ó, tem a imagem fácil de entendimento e depois explicando, né, como deve ser feito o exercício. Essa cartilha, pode ir passando, ela é um pouco maior porque depende muito da fase que aquela criança está, né, que aquela criança se encontra. Então, a gente também, como a outra, né, a gente vai mandar aquilo que se adequa ao nosso paciente, né? Claro que é tudo muito personalizado e individualizado. Então, é só para vocês verem um pouquinho como a gente montou essa cartilha, muito simples e didática, né, para que os pais, os cuidadores tenham acesso fácil, né, a isso. E a última cartilha, na verdade, pode passar também, na verdade, não é uma cartilha, não foi feita por nós, é um guia para auxiliar os cuidadores, né, os pais das crianças,
os posicionamentos mais adequados para aquelas crianças que têm limitações funcionais. E aí também é muito didático, né, bem claro as imagens para que fique fácil entendimento para os pais e cuidadores. Pronto, é isso. Deixa eu só vir ligar meu microfone, senão... Bom, gente, a gente mexeu um pouquinho na organização para deixar por último a nossa experiência. E aí, licença, Paulinha, mas a gente repensou um pouquinho e falar do gerenciamento dessa tarefa vai ajudar vocês a compreenderem lá na frente, quando a gente estiver mostrando a nossa experiência, que por trás de todo esse cenário que vocês virão, né, de todas dos nossos atendimentos que serão mostrados aqui, existe também uma necessidade de gerenciar essa tarefa para que ela aconteça da melhor forma possível, né? E aí existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração e que fazem toda a diferença nesse processo. Então, o primeiro ponto que a gente pensou foi como é que nós podemos fortalecer o vínculo entre o fisioterapeuta e o paciente. Andréia já falou, Clarissa já falou, que a gente agora está dentro da casa dos pacientes, né? E estar dentro da casa deles exige uma relação de confiança diferente daquela que eles tinham quando eles simplesmente procuravam o serviço, né? Então, algumas vezes os pacientes se sentiam constrangidos no início, né, nas primeiras ligações. Então, alguns a gente precisou entrar em contato por mensagem, porque a gente estava tentando antes ligação, e aí as ligações estavam sendo recusadas porque eles não sabiam do que se tratavam, e aí a gente tinha o cuidado de sinalizar por mensagem, dizendo: seu fulano, aqui é Natália, fisioterapeuta da SES, eu estou entrando em contato com o senhor para oferecer uma oportunidade de atendimento, se o senhor tiver interesse, me sinalize. E aí esse paciente vinha com a sua devolutiva a esse chamado, muitas vezes inicialmente por mensagem, né? Porque é importante, a gente entendeu a importância de estabelecer esse vínculo de forma remota. Então, a partir do momento que a gente escrevia, né, dizendo quem era, olha, sou eu, lá da SES, então os pacientes prontamente atendiam e respondiam, né, às vezes insistiam no retorno, e perceber que eles têm uma confiança na instituição, no serviço, né? Perceber que quando a gente apareceu foi uma surpresa para eles, porque de fato eles não esperavam que a gente fosse a busca deles. Então, ir à busca de um paciente para eles foi extremamente... causou uma sensação de privilégio. Particularmente, eu tenho escutado muito essa fala dos pacientes. É um privilégio receber vocês na minha casa, sendo que eu continuo aqui na minha e eles continuam lá na casa deles. E esse vínculo tem sido fortalecido à medida que a gente envolve essa família, que a gente está junto do paciente, né, mostrando que, eu estou à distância, mas eu estou com você. E qualquer situação que você precise, dentro da sessão, você pode se remeter a mim. Então, eu estou pensando, por exemplo, numa paciente extremamente ansiosa, né, muito difícil de lidar, porque ela tem dispneia em repouso. Então, o primeiro pensamento dessa paciente foi: eu não vou conseguir, Natália, você está muito longe de mim, e se eu cansar, como é que vai ser? Então, esse estabelecimento de confiança para essa paciente de forma específica demorou 3 sessões. Então, eu precisei de 3 abordagens, né, iniciais, mostrando para ela de forma gradual de que, vai ficar tudo bem, eu preciso que você confie na nova modalidade. E estabelecer esse vínculo e fortalecer esse vínculo que já existia, né, de forma presencial, mas que agora também precisava existir de forma remota, foi uma necessidade primária. Depois, o pensamento de definição de rotinas e horários para os atendimentos, para que a gente deixasse as coisas de forma muito sistemáticas e evitasse, por exemplo, os problemas de
falta de organização para a tarefa. Então, tanto para nós, que voltamos a trabalhar dessa maneira, né, em modo remoto, então, entrar na rotina de trabalho, preparar a cabeça para o trabalho, organizar as sessões dos pacientes de forma antecipada, para que quando a gente entre em contato com eles, a gente já saiba o que é que vai fazer. Lógico que eu preciso considerar como é o estado de saúde do meu paciente hoje, né? Mas eu não posso esperar saber como é que está o estado para só então eu decidir ou eu planejar alguma coisa. É importante ter o planejamento e adaptar esse planejamento à realidade diária do meu paciente. Dessa forma, a gente tem do lado das fisioterapeutas essa organização do serviço e para o paciente a relação de que o senhor vai ter um horário do dia específico, né, com uma rotina durante a semana para fazer o exercício. Então, ele sabe que pelo menos 2 vezes na semana a gente vai entrar em contato. Uma dessas vezes é para um atendimento síncrono, onde a gente faz a sessão junto, né, tirando dúvidas, orientando, corrigindo posicionamentos e fazendo aferição de como é que esse paciente se comporta durante o exercício de forma em tempo real e o outro atendimento de forma assíncrona. Mas o paciente precisa criar uma rotina para que quando a gente ligue ele não esteja ocupado, por exemplo, em atividades domésticas, né? Então, organizar essa situação para os cuidadores e para o próprio paciente foi extremamente necessário. Colocar as coisas dentro de um planejamento da semana, tá? Tanto para ajudar o paciente a receber a sessão. Então, a gente, nas primeiras ligações, por exemplo, a gente percebeu algum constrangimento em alguns, porque eles diziam assim, mas é agora que a gente tem que fazer, porque se for agora eu não vou poder não, porque eu estou preparando o almoço. E aí a gente entrar nessa rotina de quem está em casa, né, entender como é essa situação, qual é o melhor horário, de que forma eu posso entrar na sua casa, né? Como é que eu não vou bagunçar a sua rotina, mas ao mesmo tempo a senhora vai se permitir adaptar a essa nova forma de atendimento. Então, conciliar essas coisas é extremamente importante e a gente tem tentado semanalmente firmar esses acordos com os pacientes para que eles se comprometam de forma progressiva. A gente acredita que com a continuidade do programa, as coisas vão se estabelecendo realmente como rotina para esses pacientes e a gente vai ter esse acesso aí cada vez mais facilitado. E aí, como nem tudo são flores, a gente pensou também, e até por experiência, vejo que nós estamos há 2 semanas da experiência, né, de voltar aos atendimentos dessa forma. Mas uma outra coisa que a gente tem precisado gerenciar com muita sabedoria é esse acesso direto que agora os pacientes têm a nós. Então, os relatos são muito bons, mas a gente precisa também estabelecer um vínculo de disponibilidade e de limite de acesso. Para quê? Para que o meu paciente não entenda que porque agora ele tem o meu número de WhatsApp, ele pode me acessar a qualquer momento, inclusive em momentos que eu não estou trabalhando. Né? Então, a gente tem pensado em definir muito bem essa disponibilidade para os pacientes. Depois da primeira semana, a gente teve algumas experiências desse tipo, né? Então, entendemos que os pacientes têm muitas dúvidas ainda, mas quanto mais limites as coisas nós colocamos, mais claro fica para o paciente como é que eu me comporto nessa nova modalidade de tratamento. Eles não sabem, somos nós quem precisamos definir, né? Então, a partir de experiências da primeira semana, como eu estava falando, a gente decidiu disponibilizar o nosso WhatsApp para os pacientes somente no período de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo os pacientes não têm acesso ao nosso WhatsApp, por quê? No sábado da semana passada, eu acordei às 6h20 da manhã com uma mãe de paciente me ligando, porque a criança estava extremamente secretiva e ela precisava saber o que fazer. Então, para que a gente não deixasse a ideia de que, a gente virou pronto-socorro, qualquer coisa que vocês precisem é só entrar em contato, independente de dia e hora, a gente precisou começar a ter algumas posturas que até então não tinham sido necessárias porque demandas não tinham surgido.
né? Outros exemplos, um outro paciente procurou Clarissa no sábado, só para confirmar se a sessão da segunda estava confirmada mesmo. Então, assim, eles terem a certeza de que sim, a gente vai entrar em contato, mas que eu preciso ter um período de disponibilidade para o trabalho e um período de disponibilidade para o meu repouso, para o meu descanso, porque eu não estou a serviço 24 horas, 7 dias da semana. Eu estou a serviço em dias e horários específicos. E aí, quando a gente pensa, né, que agora o acesso do paciente a nós foi modificado, o que antes era feito via recepção da clínica escola e fisioterapeutas no período em que a clínica funcionava, agora eu estou direto na casa dele e ele está direto na minha casa, basta um acesso. Né? Então, impor esses limites de acesso e deixar claro para o paciente que, eu vou estar disponível para você nesse período. Então, aproveita esse período, até para a gente não banalizar esse acesso, né? Do paciente não achar que a gente está ali disponível qualquer hora que ele quiser e que, se ele não atender no horário marcado, lá naquele outro tópico, né, de criação de rotina e da definição de horários, ele vai conseguir qualquer horário, qualquer dia. Então, a gente tem deixado muito claro. Se o paciente não atende no horário marcado, nós temos feito 3 tentativas de acesso. Se esse paciente não atende, a gente manda uma mensagem por escrito e aguarda o retorno. Se esse paciente também não retorna, a gente tem pensado da mesma forma que na clínica escola, né? Se a gente ainda assim não tem tido o retorno do paciente, esse paciente é substituído por outro, e assim a gente vai dando seguimento e mantendo uma frequência e uma assiduidade nos atendimentos remotos também. Então, é importante que eles tenham essa sensação de que não é simplesmente agora um amigo que está me ligando para saber como eu estou recebendo um atendimento, e esse atendimento precisa ser compreendido como tal. Tá? Então, o último ponto desse gerenciamento da tarefa, que tem sido um desafio para a gente, é o direcionamento da conversa. Então, alguns outros profissionais que já têm vasta experiência com telemonitoramento, eles têm recomendado, por exemplo, que o tempo da chamada síncrona não seja superior a 30 minutos. Tá? Então, a gente tem respeitado essa sugestão, e aí o tempo máximo que a gente tem passado com um paciente na chamada é de 30 minutos, e para tanto, a gente precisa organizar o tempo da sessão para permitir uma escuta terapêutica, permitir que o paciente fale como é que ele está, como é que foi a realização dos exercícios, sobretudo aqueles que foram de forma assíncrona, quais foram as dificuldades enfrentadas no processo, né? Como é que o paciente se sentiu após a realização dos exercícios. Então, essa escuta, ela faz parte do processo terapêutico. Porém, muitas vezes os pacientes estão em um nível de carência de atenção muito grande. E aí, o próprio estado de isolamento, né, aguça tudo isso. Mas a gente tem pacientes extremamente carentes de companhia de muito tempo. Então, ter agora uma pessoa que me ouve, que me escuta e que está ligando para mim, às vezes parece uma oportunidade de tanto, para que eu, então, converse tudo aquilo que eu guardei os 60 dias da quarentena. E direcionar essa conversa de forma que a gente não perca o foco do atendimento, né? Não perca o tempo da realização dos exercícios com conversas que não dizem respeito a esse processo do direcionamento terapêutico também é um desafio. Né? Então, essa sensibilidade de ouvir o paciente, de estar disposto a, né? Assim como a gente tem na clínica, às vezes alguns pacientes que vão para a clínica, e se a gente deixar, eles conversam os 50 minutos de sessão e negligenciam as atividades. Então, fazer isso de forma remota, e principalmente quando a gente usa uma ferramenta que foi feita para conversar, né, fica também aí nesse âmbito do desafio, mas a gente também acredita que, à medida que esse processo vá sendo desenvolvido, essa percepção do paciente de que eu preciso falar como eu estou, mas eu também preciso disponibilizar um tempo para fazer o exercício, vai sendo fundamental, e a gente vai desenvolvendo essa habilidade também de forma remota, à distância, tá? Bem, gente, agora já falar um pouquinho, depois de tudo que as meninas já explanaram, né, assim, que é para a gente entender realmente como funciona o telemonitoramento, como foi a nossa experiência realmente na prática.
como a Natália falou, mais ou menos há 2 semanas, Rosinha entrou em contato com a gente, né? A gente fez uma reunião e ela propôs essa nova ferramenta para a gente atender os nossos pacientes, continuar dando assistência aos nossos pacientes. Então, assim, inicialmente foi algo geral da nossa parte, a gente ficou muito alegre e a gente já agarrou a oportunidade na hora, né? Porque a gente entende a nossa responsabilidade como profissional, fisioterapeuta, como instituição, como clínica escola da Faculdade ACES, e a gente foi obrigada a interromper os nossos atendimentos de forma abrupta, assim, então ninguém esperava. Tanto a gente como vocês estavam, todo mundo atendendo no processo com o paciente, evoluindo com o paciente, e a gente precisou interromper as nossas atividades. Então, assim, a gente ficou muito feliz na hora. Nath, espera só um pouquinho as fotos, porque a Julinha vai explanar ela direitinho. Isso, obrigada. Então, a gente ficou muito feliz, assim, com o convite de Rosinha, com a proposta. E, assim, agora, ao mesmo tempo que a gente entendeu essa nossa responsabilidade, veio o outro lado, né? Veio a ansiedade. Como é que a gente ia direcionar esse momento, né? Porque tudo que é o desconhecido, então, gera uma certa ansiedade da nossa parte. Mas logo depois que a gente sistematizou como é que a gente iria direcionar, no outro dia a gente começou as ligações com os pacientes. E foi como a Natália, ela relatou. A gente se surpreendeu positivamente. Então, o paciente atendia o telefone, ou o paciente ou o cuidador de uma forma. Quando a gente se identificava que era fisioterapeuta da clínica escola da SES, então os pacientes, eles mudavam completamente do outro lado. Então, assim, isso foi muito positivo para a gente, porque a gente entendeu que eles também entendem a importância do nosso trabalho, né? Então, isso foi muito gratificante para a gente. Mas como foi que a gente sistematizou realmente a atividade? Então, a gente esquematizou 2 momentos. Um momento síncrono na semana e um momento assíncrono. Então, qual foi a ferramenta que a gente achou mais palpável para esses pacientes? Então, a ferramenta que para a gente é algo muito comum, que é o WhatsApp. Então, muitos pacientes, alguns têm acesso, realmente, mas outros não têm acesso a essa ferramenta, porque devido à tecnologia, então, a gente sentia um pouco dessa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, os familiares, entra o papel da família, como a Andrea comentou. Então, a gente teve muito apoio dos familiares. Então, a gente marcou um horário fixo com o paciente, de forma síncrona, 30 minutos, como a Natália citou. De forma síncrona, a gente faria a gente está fazendo essa ligação para fazer o atendimento online e um momento assíncrono. Normalmente, um dia antes desse momento síncrono, a gente sempre manda uma mensagem confirmando o atendimento, relembrando o horário, e a gente pede para ele separar alguns objetos, alguma coisa que a gente vai utilizar durante o atendimento, né? Que a gente se programa, manda essa mensagem para quando a gente ligar para o paciente, ele já está lá prontinho esperando a gente, né? E o outro momento assíncrono já entra a parte que Clarissa mostrou. Então, é o momento que a gente liga ou manda mensagem para a gente tirar dúvida da atividade, ou algum momento que a gente manda os vídeos dos exercícios que a gente fez, ou o outro exercício que a gente quer acrescentar no programa, manda as cartilhas, tira dúvida. Aí, isso varia muito de paciente, de realidade para realidade. Então, tem paciente que a gente entra em contato ligando nesse momento, outros que a gente manda mensagem, mas, assim, tem sido muito, muito válido essa experiência. Com relação aos materiais, né? Então, assim, a gente teve um grande desafio de se adaptar à nossa nova realidade. Então, assim, na faculdade, a gente tem a realidade perfeita, né? A gente tem tudo ao nosso dispor. A gente tem desde uma caneleira até um equipamento de alta tecnologia, né? Então, assim, no momento que a gente tem agora, a gente está entrando na casa do paciente apenas com a nossa imagem, né? E com o nosso conhecimento, claro. Então, assim, foi um grande desafio a gente pensar nessa adaptação de materiais. Então, teriam que ser materiais fáceis, materiais que esses pacientes tenham dentro de casa, pacientes que têm uma condição X e uma condição Y, né? Então, normalmente, nessa mensagem do dia anterior, quando a gente programa o exercício, a gente normalmente manda a mensagem, olha, separa para mim uma cadeira, um cabo de vassoura, seja uma toalha, toalha de banho, que a gente possa dobrar no chão, colocar no chão para trabalhar equilíbrio em superfície instável,
o pezinho, então a gente está adaptando quilo de arroz, quilo de açúcar, o que o paciente tiver. Uma garrafa PET com água. Então, assim, tem sido muito a realidade do paciente, do que ele tem em casa. Então, assim, tem sido muito interessante essa vivência, a gente está se reinventando, na verdade, né? E como Natália citou, com relação ao nosso cuidado com o paciente, com relação à escuta. Normalmente, na nossa atividade, na nossa vivência, no atendimento, então a gente já escuta muito o relato do paciente, ele vai dizer como ele está se sentindo, o que ele está achando, a evolução, então a gente escuta muito o paciente. Mas diferente do atendimento presencial, no atendimento presencial a gente tem a escuta, a gente tem as ferramentas, a gente tem a nossa prática mesmo de identificar até onde o que o paciente relatou realmente coincide com o que ele está, o quadro dele, né, na verdade. Porque a gente sabe que alguns pacientes, ele tem muita insegurança, alguns pacientes, eles necessitam, às vezes, de uma atenção a mais. Então, às vezes, o que o paciente fala e a realidade, então a gente tem que, é muito próximo, assim, a gente tem que estar com muito... prestando atenção se realmente bate aquilo do relato com o paciente, o relato do paciente com a realidade. E já no telemonitoramento, então, assim, esse relato do paciente ganhou uma proporção muito grande, porque dentro das ferramentas, essa é a que a gente tem mais contato, vamos dizer assim. A gente tem que levar muito em consideração o que o paciente está falando com relação à escala de EV. Então, é relato do paciente, tá difícil, tá muito difícil, tá fácil. Então, assim, é muito importante essa escuta do paciente. Então, tem sido uma experiência muito rica. Júlia vai abordar com relação, vai mostrar as fotos para vocês, que eu acho que está todo mundo muito curioso. Mas, assim, tem sido uma experiência muito rica, que a gente tem aprimorado, tem desenvolvido todos os dias. Porque cada paciente é um paciente, cada realidade é uma realidade. Então, assim, tem sido muito, muito, muito enriquecedor realmente para a gente. Olá, pessoal. Inicialmente, eu queria pedir para vocês que, nesse momento, se alguém estiver tirando foto, estiver fazendo registro, por gentileza, nesses momentos que estaremos expondo essas fotos dos pacientes, que vocês não tirassem as fotos. A gente segue as normas do conselho da gente, né, do CREFITO, onde a gente utiliza as fotos, esses registros, esses vídeos, apenas para evento científico, como é o caso dessa palestra aqui, dessa nossa conversa, tá? Então, além de todo esse sentimento de acolhida, desse cuidado, dessa gratidão que a gente observa com os pacientes, existe a importância da gente saber que a gente está continuando nesse processo de reabilitação, de desenvolver, de devolver a funcionalidade para esse paciente, tá? Então, tem aqui alguns registros nossos, né, onde durante essas atividades a gente consegue fazer os exercícios com o paciente, fazer a avaliação e fazer a reavaliação, assim como presencialmente, esse momento de avaliação e de reavaliação, ele é um processo dinâmico e constante, então, durante todos os nossos telemonitoramentos, a gente está vendo a condição do paciente, a gente está vendo o que foi que ele melhorou, o que foi que ele não melhorou e o que é que ele está com mais dificuldade para fazer. Então, eu queria mostrar a vocês esse vídeo aqui, é de um paciente em um atendimento em um momento assíncrono, onde o paciente realiza uma atividade sozinho, inicialmente sem orientação, tá? Então, observem que se ele tivesse junto da gente, a orientação seria adequada, se tivesse em um momento síncrono, a orientação seria diferente, né? E aí, depois que ele enviou esse vídeo, a gente faz as correções. Para esse paciente, a gente não consegue fazer um atendimento de forma síncrona, e aí a gente faz as correções e o paciente consegue melhorar consideravelmente a forma de realizar a atividade. Então, uma orientação simples, orientação verbal, uma orientação com vídeos, e o paciente consegue consertar a atividade que ele estava fazendo, inclusive de forma prejudicial para ele. Como é que a gente faz essa avaliação desses pacientes? A gente passou aproximadamente 60 dias, né? Quase 60 dias, longe deles, sem saber como era que eles estavam, sem saber como estava a evolução deles, sem saber o que tinha acontecido nesse período, e mesmo que a gente conhecesse eles, a gente precisou reavaliar
para começar esses atendimentos. Então, as meninas já falaram dos recursos que a gente pode utilizar. Existem os questionários, existem os inventários que a gente utiliza com esses pacientes, mas a gente sabe que a gente tem algumas limitações. Como é que você avalia espasticidade, por exemplo, de um paciente que tem alguma lesão neurológica de forma remota, né? Então, essa é uma limitação. Então, mas aí ficava realmente a parte de observação, a percepção subjetiva do paciente é o fator que a gente mais observa nesse momento. E, além disso, o que conta muito, eu acredito que é a expertise, né, do profissional. No momento que a gente observa um paciente realizando determinada tarefa e a gente observa algum movimento diferente, a gente correlaciona com a história do paciente e a gente consegue resolver, minimizar aquele problema. E isso vem de raciocínio clínico, isso vem dessa expertise também. E aí, nesses momentos, a gente consegue observar os desfechos, né? O que é que a gente quer para esse paciente? A gente não está atendendo o paciente apenas porque existe uma resolução e para passar o tempo. Não é fazer por fazer, mas é fazer com um objetivo. Quem são os pacientes que estão aptos ao telemonitoramento? Quais são os objetivos que eu quero para esse paciente? E de que forma é que eu vou elaborar, estabelecer essa atividade para que eu consiga alcançar esses objetivos. E aí, as meninas falaram, a gente precisa trabalhar de forma personalizada. Então, existe aquela cartilha, a cartilha baseada no Otago, existe a cartilha de pediatria, só que tudo é personalizado para o paciente. Eu posso dizer, o senhor vai fazer tantos exercícios de fortalecimento, óbvio que a gente modifica as palavras, né, de membro inferior, só que a quantidade que um paciente vai fazer não é a mesma quantidade que o outro paciente vai fazer, a série é diferente, tudo é diferente, as coisas sempre são personalizadas, né? E a gente entende que nós somos fisioterapeutas, mas nós somos profissionais de saúde. A gente entra na casa do paciente, a gente convive com o paciente, convive com os familiares dos pacientes, e a gente precisa compreender quais são as dificuldades deles nessa fase, nesse período crítico, né? Então, a gente tem essa função, a gente tem essa obrigação também. Vocês que já passaram pelo NASF, vocês que já passaram pela atenção básica, vocês compreendem bem o que é ser um profissional de saúde, né? Então, a gente não se limita apenas eu digo apenas entre aspas, né? Apenas a fisioterapia, mas o nosso papel é enorme, né? Nessa perspectiva, né, no telemonitoramento. E aí, não sei se todos têm conhecimento disso, mas telemonitoramento é algo antigo, né, para a fisioterapia, e sobretudo para a medicina. Então, a gente tem essa resolução do CREFIT, onde a gente pode fazer esse atendimento dessa forma agora, mas na área especificamente de traumatortopedia, já existem algumas publicações antigas, inclusive mostrando resultados benéficos. Em outras áreas, ainda é questionável, então precisa de mais estudo, a gente precisa aprimorar melhor essas técnicas, o que é que a gente vai fazer, né? Por exemplo, na área da neuro. Então, a gente precisa fortalecer, porque isso agora é uma realidade nossa, né? Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Obrigada a todos, obrigada, Paulinha, pelo convite. E é isso, pessoal. Oi, meninas. Eu que agradeço, foi excelente. Acho que cada uma falou sobre aspectos muito importantes da reabilitação e nesse momento de retorno, né? Então, de se reinventar e, ao mesmo tempo, de se reinventar da melhor forma possível. Se reinventar com qualidade, com assistência adequada, preocupados com a comunicação. Eu achei assim... Acho que foi Natália que falou, o quanto a gente precisa se comunicar adequadamente com esse paciente para se fazer entender, para que a nossa linguagem chegue até ele, né? Então, a comunicação não só verbal, é a comunicação agora verbal, mais do que nunca, uma coisa que a gente sempre fala no dia a dia, agora cada vez mais está fazendo sentido, né? Então, aquela comunicação verbal, a comunicação corporal, então agora a gente faz, mostra para o paciente, olha como ele está fazendo. E também a comunicação na verdade, sensitiva.
Então, sentir como é que está sendo para esses pacientes, né? Às vezes eles nem falam, mas se expressam. Então, através disso, a gente poder agir, né? Dar continuidade àquilo que está fazendo, ou até modificar algo que a gente note ou sinta que precisa ser modificado. Então, eu achei maravilhoso, assim, a palestra de vocês. Tem muita gente aqui também que está perguntando, tem algumas dúvidas, e eu vou começar a compartilhar com vocês, tá bom? Antes de compartilhar, eu vou deixar aqui o link para fazer perguntas, para que vocês possam, para os alunos, eu vi que tem ex-alunos, que tem professores, e que tem alunos nossos aqui também, que possam perguntar, né? Talvez não tenha entrado depois. Eu vou colocar aqui mais uma vez o link para vocês. Veja, esse é o link para que vocês possam enviar a pergunta de vocês. bit.ly/telemone, com i, tá? Então, vocês podem fazer a pergunta de vocês através desse link. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Eu vou seguir a pergunta na ordem, tá? A primeira pergunta quem fez foi a nossa coordenadora do curso, Belisa Duarte. Ela queria saber de vocês, na verdade foi direcionada para a Natália, ela queria saber quais as principais limitações que esse tipo de acesso tem e qual modelo que se pode melhorar, caso exista alguma limitação mais específica, como é que poderia melhorar esse telemonitoramento, consulta, o teleatendimento? Bom, o que a gente tem acreditado é que as principais barreiras, né, elas têm a ver com o manuseio da tecnologia. Essa é a principal. Se esse manuseio não for adequado, né, se o paciente não tiver a disponibilidade do recurso, tudo se torna inviável. Então, tem pacientes que a gente precisava acompanhar, mas que o paciente não tem como ter acesso a esse tipo de ferramenta. Então, tem pacientes que dependem hoje do telefone dos filhos, dos netos, né? Então, esse gerenciamento que eu acredito que faça parte do complexo do atendimento, né? Tanto do profissional quanto do lado do paciente. Então, a barreira primeira que a gente tem levado em consideração meu paciente tem disponibilidade? Então, a gente teve um trabalho no início que era sair adicionando o telefone dos pacientes para ver quem tinha o WhatsApp e quem não tinha. Ou então, entrar em contato por um telefone fixo e perguntar, o senhor tem algum telefone que tenha? E, às vezes, o paciente não sabe o que é aplicativo, não sabe o que é o WhatsApp. Então, a gente tem muito paciente idoso, né? E eu acho que o fortalecimento do vínculo com a família, trazer a família para esse processo, como a Andréa bem falou no início. A gente andou discutindo essa semana e pensando como é que serão essas famílias quando a gente voltar aos atendimentos presenciais, né? Então, talvez a gente tenha famílias muito mais presentes. E o que a gente tinha de desafio fora do modelo remoto, no modelo presencial, talvez seja minimizado por esse modelo agora. Mas pensando no momento que a gente está vivendo, sem dúvida, o acesso à tecnologia, a talvez pensar na realidade do paciente como sendo diferente da minha, né? Então, ter cuidado, por exemplo, quando a gente vai perguntar ao paciente se ele tem algum pacote de mantimento que sirva para usar como carga, né? Então, quando a gente vai perguntar, o que é que o senhor tem aí para disponibilizar para o atendimento? Então, esse cuidado de como entrar na casa do paciente, eu acho que o desenvolvimento das habilidades de gerenciamento emocional, de gerenciamento que não é simplesmente técnico-científico, não é simplesmente a arte do fazer o exercício acontecer, de pensar, de prescrever, de ter o objetivo e de saber como é que o exercício vai ser realizado.
Mas é pensar nesse exercício, sim, dentro de um contexto de uma série de possibilidades. Pode ser que o meu paciente não consiga fazer o exercício de fortalecimento porque naquele dia ele não tem o mantimento. Então, eu pensar que a realidade do outro é diferente da minha e que eu preciso entrar na realidade dele com todo o cuidado para que ele não se sinta constrangido, né? Os aspectos éticos precisam ser diariamente reforçados, porque eu estou indo na casa do meu paciente. O constrangimento de estar me mostrando a casa dele pode ser um fator limitante, né? Então, tem mãe que às vezes atende a gente e diz assim, eita, agora eu não estou podendo não, porque eu estou muito bagunçada. Então, criar a rotina, estabelecer o vínculo, né? Para que o paciente perceba que eu preciso permitir que isso aconteça, porque a pessoa que está me acompanhando é uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre isso, sobre a minha casa. Eu estou me expondo, né? Então, eu acredito que pensar nessas habilidades que não são puramente técnicas do fazer a fisioterapia, mas de como abordar o outro, de como chegar para o outro, de como entrar no mundo deles, né? Às vezes, a gente... esses dias foi engraçado porque eu estava conversando com um paciente e ele estava me dizendo, sim, eu fiz. Olha, todo dia eu tenho andado na esteira. Todo dia eu estou fazendo. E aí a mulher dele veio gritando da cozinha e disse assim, você quer que eu conte ou você vai contar? Aí botou o rosto na frente da câmera e disse, tudo mentira, ele não está fazendo exercício dia nenhum. Então, assim, a gente precisa gerenciar esse tipo de conflito da família, que acontece, né? Porque a gente está falando agora, não é mais para um paciente. Eles não usam fone de ouvido. Então, o que a gente fala está dentro da casa do paciente de forma ampla. E aí alguém escuta, né? Os familiares escutam. Então, isso exige do paciente um comportamento mais verdadeiro. Isso ajuda que a gente consiga gerenciar, mas também cria conflitos. Então, pensar nessa abordagem do desenvolvimento da pessoa é um desafio. E eu acho que a gente tem diariamente sido desafiada e tentando aí superar essas demandas que aparecem. As barreiras de comunicação, né, da própria implantação da tecnologia e a questão do gerenciamento das situações. Ô, Nath, aproveitando a tua deixa, né, que tu até começou aí a falar, tem uma outra pessoa, né, que é uma aluna nossa, Ericlésia, ela perguntou se, quando tudo voltar ao normal, se o telemonitoramento não mais existir, como é que se pensa em explicar aos pacientes que isso não vai ser mais realizado? E se algum paciente insistir em continuar sendo assistido dessa forma, como é que se vai proceder? Bom, eu vou dar uma resposta pessoal. Tá? Eu não acredito no fim do telemonitoramento. Sim, pode ser que o nosso conselho, porque essa resolução 516, ela é temporária, ela tem um caráter inicialmente temporário, né? Mas é como se a gente tivesse descoberto o telefone e tivesse que voltar para a carta. Então, pessoalmente, eu não acredito que a gente vá regredir, tá? Eu só acredito que vão acontecer ajustes, que pode ser uma possibilidade, mas existem aspectos do atendimento presencial que são inegáveis, que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, como é que eu vou avaliar um paciente? Maria Júlia estava falando aqui dos atendimentos neurológicos. Pensem aí, como é que eu vou avaliar um paciente da urogineco de forma remota, né? Então, como é que eu vou criar uma imagem funcional daquele paciente completamente à distância? Então, eu não acredito que o telemonitoramento vai excluir a necessidade de atendimento presencial, mas também não acredito que o atendimento presencial vá minar a possibilidade de telemonitoramento. Eu só não acredito que vai existir uma sobreposição de um sobre o outro. Eu acho que a presença, o estar junto, esse tipo de vínculo, né, do paciente se dirigir ao serviço, vai continuar existindo, não tenho dúvida, mas vejo aí que a nossa possibilidade de telemonitoramento, não acredito que ela vá morrer. Não acredito. Como se ela viesse para agregar, né? Para somar ao processo. Sim.
Tem uma outra pergunta aqui da aluna Larissa, também é uma aluna de estágio, agora para a professora Rosinha. Ela diz assim que se houver uma liberação do MEC para que os alunos voltem a estagiar e assim fazer parte do telemonitoramento, como é que eles vão fazer? Como é que vai ser feito? Eles vão fazer junto com uma das preceptoras? De que forma vai ser isso? Ou eles vão fazer por meio de cartilhas e algum monitoramento sozinho? Enfim, como é que seria esse acompanhamento? Acho que é uma dúvida, assim, algum tipo de ansiedade, né, por parte dela, de saber como vai ser esse retorno e se essa modalidade continuar. Oi, Larissa. Olha, eu confesso para você que quando eu souber, eu vou te dizer. Porque, assim, a gente também não sabe, minha querida, e, assim, a sua dúvida, né, é bastante pertinente, porque a primeira coisa que a gente fez com esse telemonitoramento foi uma resposta à angústia que a gente já estava sentindo de não ter o contato com esses pacientes. Então, essa resolução, ela veio a calhar, né? Ela veio responder a esse nosso anseio. E, assim, de cara, o conselho, o COFID, foi bem categórico, que seria para o profissional, não para o estudante que está em formação, tá? A própria Maria Júlia disse que já tem essa prática, né? Em alguns países tem uma prática na parte de ortotraumato, de telemonitoramento, mas algumas áreas, né, que já foram definidas aqui são bem específicas, Larissa. E, assim, pode comprometer a formação do estudante, tanto que a gente não incluiu os estudantes, você, né, que estão nos estágios. Por quê? Porque a gente segue o que o nosso conselho diz, entendeu? E o MEC também não abriu para o estágio, sobretudo, né, as portarias do MEC não abriu para o estudante fazer esse tipo de procedimento. Então, assim, se porventura, por mais que a Natália tenha aqui, diz que acha que não tem volta, eu também acho que não tem volta, mas não há substituição, entendeu? Uma coisa é o profissional fazer o telemonitoramento, outra coisa é o aluno que está em formação. Eu estou no 10º período, mas está em formação, entendeu? Então, assim, a gente preza muito pela formação, pela qualidade da formação do estudante. Então, se porventura vir uma outra resolução que, na verdade, libere, né, estenda para os adultos, para os estudantes, aí a gente vai conversar, vai ver qual é a melhor forma, certamente vai ter um treinamento, entendeu? Mas hoje, eu não posso te responder nada, porque eu não tenho nada, são só especulações, entendeu? A gente se antecipou, ficou na vanguarda, porque a gente está fazendo com profissionais, né? Pessoas que são habilitadas a fazer esse tipo de procedimento, certo? Joia, Rosinha. Tem uma outra pergunta para Natália, agora da professora Fernanda Soares. Ela, primeiro, queria parabenizar a gestão e a todas vocês pela iniciativa e por estar dando continuidade aos atendimentos em outra modalidade, mas já por estarem dando continuidade e acompanhando esses pacientes. E ela tem uma dúvida, ela gostaria de saber se os pacientes respiratórios e cardíacos são melhor assistidos dessa forma ou de forma síncrona ou assíncrona, dentro dessa modalidade. A maioria dos meus pacientes são dessas especialidades, né? Então eu tenho pacientes pneumopatas, pacientes cardiopatas, e eles têm, assim, às vezes uma série de recursos em casa. Agora, o telemonitoramento, ele tem sido possível, ele tem sido realizado
de forma exitosa, porque quando a gente compara um paciente que passava, né, esse senhor mesmo que me disse que andava na esteira todo dia, que a mulher dele disse que era tudo mentira, ele estava passando o dia inteiro deitado. E aí, quando a gente tira esse paciente do repouso e coloca ele para se movimentar e começa a dar estímulo cardiorrespiratório para esse paciente, né, orientando, utilizando a escala de Borg como uma estratégia para quantificar esforço, então, mando para o telefone dele a escala, na hora do exercício ele está lá fazendo, olhando para a escala. Então, eu acredito que a gente também vai ter pacientes mais familiarizados com instrumentos de avaliação. E a gente já tem, Fernandinha, inclusive aqui da UFPE, alguns grupos de estudo, lá no REAB da UFPE, que pensam na estratégia de telemonitoramento para o paciente de cardio, justamente como uma estratégia para melhorar a adesão desses pacientes ao programa de reabilitação cardíaca. Porque o programa de reabilitação cardíaca fora do ambiente hospitalar, né, daquele paciente que operou, por exemplo, e que não vai para a clínica porque não conhece o programa de reabilitação, a fisioterapia cardiovascular é muito nova, a regulamentação dela é de 2015. Então, tem muita gente que simplesmente não sabe que tem que fazer reabilitação e não adere ao programa como sendo necessário no seu processo de reabilitação. Então, o telemonitoramento lá no grupo de Recife, em outros grupos fora do Brasil, me lembro de estudos da Europa que também mostram o telemonitoramento como uma ferramenta para adesão de pacientes à reabilitação cardíaca. E aí, o que é que acontece? Se o paciente não vai para o ambulatório para fazer a reabilitação e ele faz o telemonitoramento, o que é que acontece? Ele acaba aderindo mais, porque ele tem alguns aspectos de conforto. Tá? Então, na minha experiência, o que eu tenho percebido é que esses pacientes têm feito. E o que eu tenho falado muito é, vocês vão ter desconforto, vai cansar, né? O paciente não pode fazer o exercício achando que ele não vai cansar, que ele não vai ter nenhuma sensação diferente do repouso. Mas educar esses pacientes, principalmente por causa do medo, do risco, né, da exposição. Então, perguntar de forma bem prática mesmo. Olha, me fale quando o senhor tiver dor no peito. Esses pacientes precisam ter uma ênfase maior a essa sintomatologia. Mas a gente também precisa ter o cuidado de não criar um ambiente de pânico para eles. E aí, às vezes, eles têm alguns recursos que têm facilitado para mim. Eu tenho um paciente que em casa tem BiPAP. Eu tenho um paciente que em casa tem oxímetro, né? Para outra, eu precisei ensinar a contar a frequência de pulso. Então, ela conta a frequência de pulso antes e depois da realização dos exercícios. E eles estão recebendo esse tipo de orientação. De forma geral, a adesão tem sido muito positiva. Assim, quando a gente pensa que tem paciente da cardio e da pneumo que não vai para o ambulatório no dia de chuva, né? Que não vai porque cansa para pegar o ônibus, e em casa ele não teria esse trajeto aí como um dificultador da tarefa, eles acabam aderindo mais. Então, a gente está tentando manter pelo menos 3 dias de atividade, né? Para aqueles que são mais debilitados, para aqueles que estavam em repouso nesses 2 meses, eles têm iniciado pelo menos 3 dias. Um dia comigo, de forma síncrona, outro assíncrona, e outro, eles fazem essa execução de forma mais tranquila. Uma coisa que a gente tem pedido para eles fazerem é dar um retorno com vídeo. Então, eles filmam como é que eles estão fazendo a tarefa, então algum familiar filma um período assíncrono e manda para a gente. E aí a gente vai dando um feedback de forma assíncrona. E aí eu consigo ver quanto ele cansou, né, qual foi a sensação que ele referiu naquele exercício, até para ir fazendo os ajustes durante a semana. Dos meus 13, eu acho que os 13 têm demandas cardiovasculares. Ou são hipertensos, ou são pneumopatas, ou são traqueostomizados. E eles têm tido uma adesão muito boa. As famílias, inclusive, se sentem mais seguras para essa abordagem, porque sabem que um dia na semana eu vou entrar em contato para saber e gerenciar esse processo. Então, é de forma síncrona e assíncrona, né? E vai variando com o paciente. E eles estão aceitando super. Está tendo uma super adesão. E eles estão o tempo inteiro se permitindo fazer. O que tem de dúvida no assíncrono, a gente resolve no síncrono. Ou até quando eles me mandam os vídeos, eu dou algumas orientações. Perfeito. A professora Fernandinha, ela ainda quer saber, agora de Maria Júlia,
para aqueles pacientes, aquelas crianças com alterações respiratórias, como é que é feito o atendimento, caso exista alguma intercorrência, se existe alguma orientação para a família lidar com essa limitação do profissional que não está junto, da criança e da família, como é que é feita essa orientação para o cuidador ou para o familiar? Eu acho que essa pergunta é para a Andréia, não? Ela fez para você mesmo. Mas assim, Veja, Andréia, se quiser, pode responder também. Eu sugiro que a Andréia responda, porque, inclusive, quando foi sugerida essa modalidade para a gente fazer com os pacientes, eu disse que eu não me sentia segura para fazer o telemonitoramento com crianças, em pediatria. Então, essa foi uma limitação minha. E aí, Andréia, acho que é ela e Clarissa, talvez, e Natália também, que estão atendendo esses pacientes pediátricos, então eu acho que elas podem responder melhor que eu. Ótimo. Então, pode ser Andréia. Oi. Então, a grande maioria dessas crianças que apresentam alguma condição respiratória, né? A condição neurológica que tem um cunho respiratório também, inevitavelmente vai ter algum grau de comprometimento. Boa parte das famílias, elas já são orientadas, né? Em geral, são crianças que fazem infecção respiratória de repetição, muitas vezes, muitos das mães ficam algum tempo com elas internadas, então elas já têm uma certa tranquilidade e habilidade para lidar com isso. Eu tenho, inclusive, crianças, né, que traqueostomizada, broncodisplásica, e a mãe tem aspirador em casa, a mãe tem uma habilidade já com a aspiração, né? Quando a gente estava no ambulatório, né, eu tive o cuidado de orientar essa mãe, né, de trazer para ela as informações importantes acerca da higiene brônquica, do cuidado com a obstrução do traqueóstomo. Inclusive, na cartilha dela, foi também um quesito que eu deixei claro, né, o cuidado com a higiene do traqueóstomo, quais os cuidados que ela tinha que ter com isso. Então, não está sendo algo, não está sendo um empecilho e também não está sendo difícil. Em geral, as mães, elas já são muito comprometidas no cuidado com essas crianças. A grande maioria delas, inclusive, deixam todo o resto, né, muitas vezes até sua vida, assim, né, para tomar conta dos filhos. Então, elas foram, assim, 100%. Amaram a modalidade do telemonitoramento, se sentiram acolhidas, sabe? Foi como, acho que foi até a Nath que comentou, que elas se sentiram honradas, assim, na ligação. Muito obrigado, é uma coisa que, assim, elas se sentiram privilegiadas por ter essa possibilidade, né? Algumas realmente não sabiam muito bem como ia conduzir, já estavam vendo, né, alguns prejuízos e efeitos negativos do fato de não realizá-lo. E aí, ao longo dessas 2 semanas, a gente já vem conseguindo minimizar isso de forma satisfatória. Especialmente para aquelas crianças que são realmente mais debilitadas. Então, a gente, de fato, precisa do comprometimento dessa mãe e está sendo super positivo. A mãe, realmente, ela tem participado muito junto com a gente. O feedback está sendo muito contínuo, seja no momento síncrono ou assíncrono. Tem delas que, quando a gente liga no momento síncrono, já está lá com tudo prontinho, com tudo organizado, eu já estava esperando, já está o triângulo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu coloco ele no meu colo, eu coloco ele na cama. Então, a interação está acontecendo de uma forma muito tranquila, e elas estão, sim, conseguindo suprir a demanda, né? Elas têm muito cuidado, na verdade, né, no manuseio. É lógico que, vez ou outra, há um receio maior, mas isso não está impedindo a realização da terapia de forma nenhuma. Pelo contrário, elas estão sentindo ainda mais segurança para o cuidado com o filho. Então, está surtindo completamente um efeito positivo. Muito legal esse feedback, né? A gente nem imagina que pode ser tão positivo assim. Paulinha, eu tenho uma experiência
Deixa eu só pegar aqui um gancho. De um dos meus pacientes traqueostomizados, é uma criança, um adolescente, na verdade, traqueostomizado, que das nossas sessões de telemonitoramento, eu dei instruções para a mãe com relação ao cuff do traqueóstomo, porque ela me queixou de que a criança estava com muita secreção saindo pela borda do traqueóstomo e que ela estava aspirando aproximadamente 30 vezes no dia. Quando você pensa numa frequência de aspiração de 30 vezes, é uma coisa assim absurda, né? Então, a orientação foi para que ela olhasse o balonete e enchesse um pouco o balonete. E aí, ok, ela fez isso. Eu pedi para que ela observasse a salivação da criança. Ele, inclusive, é gastrostomizado e era um caso clássico, assim, de broncoaspiração. Ele estava aspirando saliva e quanto mais ele aspirava saliva, porque ele é disfágico, mais ele tossia. E aí, ela foi depois observando o balão e botando mais ar, observando o balão e botando mais ar. E aí, esse foi o motivo da ligação de 6h20 da manhã, é que a criança começou a apresentar secreção com sangue. E ela me ligou enlouquecida, né? E aí você imagina o jeito que a pessoa acorda 6h20 da manhã com a mãe dizendo no telefone que, olha, meu filho está sangrando, o que é que eu faço? E a recomendação é a mais óbvia possível. Tem um posto de saúde perto da sua casa que tem médico? Tem. Então se dirija para ele e relate o que foi que aconteceu. Como é que está o balão do traqueóstomo do seu filho? Ela disse, eu achei que enchi demais. Então eu puxei um pouco de ar. Disse, ótimo, observe. E aí ela foi pro posto, contou ao médico o que tinha acontecido, e ele disse, sim, esse balão não é para estar murcho, esse balão tem que estar cheio. Agora vamos ver a quantidade de ar que a senhora colocou. E aí ela tinha enchido algumas vezes, porque toda vez que ela botava, achava que era pouco, apertava. Então, hoje, quando eu falei com ela de novo, né, já entrei em contato com ela durante a semana, mas hoje ela me disse, olha, eu não vou nem comentar da diferença, porque se era 30 vezes que eu estava aspirando, se eu estou aspirando 15, eu estou aspirando muito. Né? Então, a gente educar essa família de que, sim, pode acontecer processo de intercorrência nesse meio tempo, pode, sobretudo nos pacientes que são mais graves. Mas quando a gente imune a família de informação, né? E aí ela ficou abismada, porque é que nesse tempo todo ninguém nunca falou de balão para ela. Inclusive, ficou até uma coisa engraçada, porque ela disse no posto, o pessoal do posto pediu para ela procurar uma fisioterapeuta. Olha, a ideia é que você procure uma fisioterapeuta. Ela disse, não, mas já tem uma fisioterapeuta me atendendo online. Só que ela entende do balão, então eu vou falar com ela de novo, porque a fisioterapeuta entende de balão. E hoje a história foi essa de novo, né? A história do balão. Então, a gente gasta muito tempo com esse tipo de educação em saúde para minimizar os aspectos negativos, mas eles podem existir? Sim, podem. Ela foi no posto de saúde, o médico avaliou a criança, não tinha dessaturação, realmente algum vaso da região da traqueia deve ter rompido com a nova pressurização, a criança tossiu, sangrou e o problema foi resolvido e agora a gente tem uma mãe que entende que o balão da criança dela não pode estar seco, porque senão ela vai broncoaspirar e vai ter uma frequência de aspiração de 30 vezes no dia. Entendi. Ô, Vivi, tem uma pessoa que está querendo saber, não se identificou, mas ela está querendo saber como é que está sendo feito os atendimentos em urogineco. Primeiro, se esses atendimentos estão sendo feitos, eu pergunto. É uma dúvida minha também. E como é que está sendo feito? Como é que você está gerenciando? Se existe algum desafio no momento para esses pacientes? Não, essa pergunta eu sabia que ia vir todo jeito. Começamos, sim, eu estou com 2 pacientes que têm, além de outros comprometimentos, também tem essa parte ginecológica. Como são pacientes que, assim, as que já acompanhava, já atendia, inclusive uma era minha particular, então eu já vim acompanhando ela há um tempo. Então, assim, é uma paciente que eu sei que ela tem consciência perineal, por tudo que eu já vim acompanhando ela. Então, com ela, eu comecei a fazer o atendimento. Como funciona esse atendimento? Inclusive, eu comecei essa semana. Eu oriento a paciente para ela ficar em posição ginecológica, vestida, tudo tranquilo,
para eu poder visualizar com como que ela está fazendo esse exercício. Ou seja, se ela está fazendo a respiração diafragmática, como é que tá acontecendo, e eu vou dando os comandos. Porque muitas vezes acontece que o paciente deixa de frequentar a clínica, então ele acaba que se confunde com os comandos. Eu primeiro respiro, eu contraio, eu cheiro a flor, sopro a vela. Então, assim, foi um relato que ela deu. Inclusive, nos exercícios em casa de forma assíncrona. Então, eu não tenho como realmente saber como é que está a contração, diferente se ela tiver com um aparelho, um perina manual. Eu não tenho como saber a contração específica que a paciente está fazendo, mas eu parto de um pressuposto que ela tem a consciência perineal, que eu já avaliei ela presencialmente. Então, pelo menos no caso dela, por exemplo, ela estava confundindo o momento de contração na respiração diafragmática. Então, eu tenho como observar e dizer, não, puxa o ar pelo nariz, tem que encher a barriga. Então, essas orientações que a gente dá na clínica, a gente consegue dar no telemonitoramento. Ela também estava contraindo muito abdômen, então dava para ver pelo vídeo. Então, essas orientações de não contrair a musculatura parasita, então a gente tem como ainda conseguir orientar. E como é que eu vou saber que realmente vai estar fazendo efeito ou não, vamos dizer assim? Com o relato da paciente. Da mesma forma que a paciente chega na clínica e diz, olha, eu estava lavando roupa, quando eu fui pegar o balde de água, eu perdi xixi, mas eu perdi em gotinhas, em gotejamento. Eu já não perdi em jato como eu perdia antes. Então, assim, a gente tem como acompanhar de acordo também com o relato. Eu não vou ter como precisar com números, né? Assim, acho que Belisa há de concordar comigo, realmente saber quanto que ela realmente está fazendo, escala. Eu não vou ter como fazer isso. Mas como a gente orienta a paciente para ela fazer o exercício em casa, quando a gente está em atendimento, olha, continue fazendo tantas contrações por dia, assim, assim. Então, isso eu posso continuar acompanhando a paciente. Inclusive, o meu áudio, ela diz que faz diariamente, colocando play, pause, ela posiciona, fica no quarto dela, fica em posição, coloca o meu áudio, que eu faço tempo de contração, tempo de relaxamento, e ela está fazendo os exercícios. Eu estou aguardando agora só o feedback de realmente se a gente vai estar tendo evolução dessa forma ou não. Aí estou aguardando ainda o feedback da paciente. Vivi, só para reforçar, né, que esse paciente, né, que é de atendimento uroginéco, ele é individual, né, é seu paciente, já foi atendido por você antes, né, isso, e agora está sendo acompanhado. É uma paciente que eu avaliei, que eu estava em acompanhamento com ele, então eu sei que ela tem consciência perineal. Então, eu avaliei a paciente, então eu tenho consciência disso. Então, não é uma paciente que eu nunca atendi, que eu estou avaliando, que eu estou orientando. É uma paciente que já vinha me atendendo comigo, já vinha há um tempo, já estava evoluindo muito bem, e a gente continuou com as orientações para ela continuar evoluindo no caso dela, né? Não perder o que ela já vinha ganhando. Isso, paciente da clínica escola, né? E lembrando a todos que os atendimentos que estão sendo prestados pela clínica escola são a pacientes do SUS. Né? Então, o vínculo nosso de telemonitoramento é com os pacientes do SUS, né? Sim, gente, e também reforçando o que já foi falado aqui pela professora Rosângela, a gente não tem liberação do MEC para que os alunos, eles façam telemonitoramento, tá? Então, só quem é autorizado a fazer telemonitoramento ou qualquer tipo de modalidade online é o profissional, né? É o fisioterapeuta. Então, o aluno, ele não pode nem acompanhar, tá? Porque o acompanhamento configura um estágio, né? Enfim, algum tipo de intervenção. O aluno não pode estar presente, é só o profissional e a família, inclusive por motivos éticos, né? Uma outra pergunta aqui, que surgiu para Maria Júlia, é se vocês, né, você no caso, tem incluído a CIF, a Andrea já falou isso na apresentação, mas eu acho que a pessoa quer saber se a CIF está direcionada dentro da avaliação. Quando vocês vão reavaliar,
se existe, né, uma ideia, que eu sei que sim, do que se trata a CIF e como é essa abordagem. Tá sim, né? Mais do que nunca, porque, como as meninas falaram, a gente está no ambiente do paciente, então a gente consegue saber dele quais são as limitações em atividade, sabe dele quais são as limitações na participação, e a gente consegue ver, né? A gente não se baseia apenas no relato, quando a gente está na casa dele, a gente consegue perceber essas limitações da atividade, né? Mais fáceis do que na participação. Mas a gente usa sim, tem usado sempre, né? Uma vez que você incorpora a CIF nessa classificação desses pacientes, é muito difícil você excluí-la, mesmo em telemonitoramento. Eu acredito, inclusive, que é até mais fácil de a gente usar. Joia. Reforça, inclusive, né? De reconhecer as barreiras, né? De reconhecer as barreiras e os facilitadores que ele tem dentro do domicílio, em relação aos deslocamentos, tudo que ele tem ali enquanto barreira e facilitador também é mais fácil da gente conseguir identificar, né? Perfeito. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que ontem eu mandei 4 vídeos para ela, inclusive que alguns vídeos tinham um grau de dificuldade inferior dos exercícios anteriores que ela tinha feito. E aí a filha dela deu um retorno a mim hoje que ela só conseguiu fazer uma atividade dos 4. E é uma paciente com Parkinson. Então, aí eu perguntei, qual foi o horário que ela fez a atividade? Foi depois do medicamento? Aí ela disse, não, foi um horário muito longe do medicamento. Então, a gente já sabe que influencia. E aí, a gente já sabe que isso é uma barreira e sabe que, sim, detalhe, a paciente também não quer fazer o uso do medicamento as 3 vezes ao dia. Então, isso já é uma barreira. E aí, eu vou precisar interferir nisso, no nosso próximo contato de forma síncrona. E aí o facilitador usa do medicamento e a filha colocar um medicamento escondido para a mãe, entende? Então, a gente consegue fazer essas adaptações quando a gente faz essa avaliação de forma biopsicossocial, né? Excelente. Tem uma pergunta aqui que foi direcionada para a Vivi, mas eu vou estender também para a Clarissa, porque são as 2 profissionais que trabalham na aquática. A pergunta é de Jackson, e ele gostaria de saber como é que está sendo o direcionamento para esses pacientes que faziam a fisioterapia aquática e agora não está sendo mais assistido dessa forma. Posso falar, Vivi? Pode. Então, até agora a gente ainda não conseguiu, né, fazer esse telemonitoramento com o paciente na piscina, claro, porque precisa de toda uma estrutura para isso, né? Mas aí a gente está direcionando as atividades que ele podem ser feitas fora da piscina. Claro que sempre com muito cuidado, né, e sabendo de toda a limitação que o paciente tem, mas eu estou conseguindo atender pelo menos umas 3 a 4 pacientes que eram atendidos na piscina, e agora a gente está atendendo no solo, direcionando aos objetivos que já eram propostos, mas sempre com essa cautela, porque são pacientes que a gente já conhecia, então a gente já sabia a limitação desse paciente. Então, é como já foi falado pelas meninas, né? Personalizar o atendimento em cima da queixa do paciente. Por enquanto, a gente não consegue fazer na água ainda, mas quem sabe, né, um paciente que tem a piscina disponível, toda a estrutura, acho que isso não impede, né? Mas é claro que tem que ter bastante segurança, né? Porque o paciente vai estar só e tudo, então, ou com um acompanhante, com um cuidador, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu isso, mas é isso, a gente está fazendo no solo, em cima dos objetivos propostos, da queixa principal do paciente, e com todo cuidado, né? Ô, Vivi, antes de tu responder, também pode ser Maju, tá? Maria Júlia, que atende na piscina, também pode responder. Pode ficar à vontade. E tem outro detalhe, né? Porque, assim, apesar dos pacientes serem atendidos na piscina, por conta dos benefícios, etc., ele vive no solo, né? Então, a gente tem que adaptar esses atendimentos também ao solo, né? Em cima da realidade de cada paciente e da necessidade, claro, de cada um. Basicamente, realmente é isso que a Clara falou. Eu acho que o que a gente tem um pouco mais de cuidado, assim, a gente tem mais cautela com esses pacientes, porque a gente sabe que o exercício feito dentro da água, dependendo, a gente utilizando as propriedades físicas da água, a gente vai
vai facilitar a água vai facilitar alguns movimentos. Então, assim, ter cuidado com relação ao atendimento no solo, a resistência que a gente está colocando, por exemplo, uma carga. Um paciente que tem fibromialgia, que é um paciente mais de característica reumatológica, que é aquele paciente mais poliqueixoso. Então, no solo, eu vou ter bem mais cautela de colocar algum tipo de cargo, algum exercício que eu sei, já conhecendo o paciente na água, o comportamento na água, então eu vou ter mais cautela no solo. Mas basicamente é isso, assim, os objetivos eles não mudam, né? Então a gente vai em cima do objetivo. A gente não precisa continuar com o mesmo exercício da mesma forma, a gente vai em cima do objetivo. Então é isso que eu quero. Então eu vou fazer o mesmo atendimento, né, com os mesmos objetivos, não o mesmo atendimento, mas, assim, o mesmo objetivo no solo. Maria Júlia quer completar? As meninas... Acho que foi contemplado, né? Acho que Vivi e Clary falaram muito bem. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui da aluna do 10º período do curso, que é a Anne, direcionada para a Clarissa. Ela fala assim, que todos sabem que o feedback, ele é importante, o feedback do paciente, né? E a gente até discutiu que tem sido ainda mais importante agora. Ela quer saber se apenas o feedback vai servir para vocês darem continuidade a um atendimento proposto, ou mudar o atendimento proposto, ou vocês estão pensando em tempos de fazer reavaliação. Como é que está sendo pensado isso? Olha, como já foi dito, o feedback do paciente é o mais importante no momento, né? A gente tem que considerar muito a subjetividade nesse tipo de atividade, né? Do telemonitoramento. Mas eu vejo assim, toda sessão a gente precisa avaliar, reavaliar e tratar, porque a gente traça os objetivos direcionados para aquela queixa do paciente naquele momento. Então, eu acredito que a gente pode utilizar tantas ferramentas, né, que são disponíveis, que não precisa necessariamente estar de forma presencial para aplicá-las, e ir direcionando como é que esse paciente está. Por exemplo, até a própria escala AEVA, né? A gente pode utilizar, já é uma forma de reavaliar, poxa, se ele começou com um número e terminou com outro, a gente já tem uma noção de como está. A própria escala de Borg também, né? Tem alguns aplicativos, como eu falei na apresentação, que tem como a gente tentar utilizá-los, né, para alguns pacientes. Eu acho muito interessante, por exemplo, o aplicativo que conta a quantidade de passos, porque a gente tem como tentar ter uma ideia, mesmo que seja talvez um pouco subjetiva, assim, mas tentar ver como é que está a velocidade da marcha desse paciente, como é que ele está, se ele está conseguindo realmente fazer a caminhada que a gente propôs para ele, e outros aplicativos que permitem isso, né? Mas aí é claro que a gente precisa conversar com o paciente para ver se ele tem essa disponibilidade, mas existem outras formas de avaliar e reavaliar, né, esse paciente. E são esses instrumentos que a gente tem usado, né? É claro, ainda está tudo muito no começo, a gente está aprendendo cada dia isso, acho que é uma experiência nova para todas nós, né? Então, a gente está tendo que... Todo dia é um aprendizado. Um dia a gente percebe, desse jeito não deu, vamos tentar de outra forma. Desse jeito é mais fácil de avaliar, desse jeito para esse paciente é melhor desse jeito. E aí a gente vai construindo esses atendimentos junto com o paciente. Acho que é mais ou menos isso. Paulinha, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, reconhecer os nossos instrumentos de avaliação e o seu potencial. Né? Por exemplo, na cardio, a gente tem um teste que convencionou ser da cardio, mas paciente da neuro faz, paciente da pneumo faz, paciente da cardio faz, teste de caminhada de 6 minutos. Eu não posso fazer na casa de um paciente teste de caminhada de 6 minutos, mas eu posso fazer o teste de sentar e levantar da cadeira, eu posso fazer um tug, eu posso fazer um teste de subir e descer no degrau, né? Então a gente adapta para aquela realidade e eu posso usar o momento síncrono para isso. Então nos primeiros contatos. Então, me mostre aí como é que o senhor está, como é que está para levantar. Vamos levantar da cadeira, me mostre como é que está essa função. Então, a gente vai utilizando essas ferramentas, né, precisando explicá-las para os pacientes. Então, mais do que nunca, a gente precisa dominar, porque eu só consigo explicar de forma clara para o meu paciente o que é que eu preciso que ele faça.
se eu dominar a ferramenta. Então, a gente tem aí explorado todas essas ferramentas, né? Clarissa falou da avaliação da qualidade de vida, que é uma análise qualitativa da assistência, né? Lógico que a gente não espera uma resposta de mudança de qualidade de vida na primeira semana, mas teve paciente referindo feedback para a Vivi que até mais magra estava depois de uma semana, né? Então, é lógico que a gente precisa ter muito critério para triar esse tipo de subjetividade, mas a gente tem muitas ferramentas que possibilitam uma evidência daquilo que a gente procura de forma mais palpável, né? Mais quanti do que somente quali. Mas o quali tem a sua importância, com certeza. Obrigada. Eu estava dando uma olhadinha aqui, as perguntas acabaram, a gente pôde conversar um pouquinho, acho, sobre cada paciente, né, sobre as particularidades do paciente, as dúvidas gerais dos alunos, inclusive dos professores, ou seja, de todos nós que estamos envolvidos no processo, né, de trabalho, seja estágio, disciplina, enfim, todos que estamos envolvidos no prestar assistência a esse paciente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui compartilhando um pouco desse conhecimento, né? Eu tenho certeza de que hoje a gente vai sair com uma ideia bem mais interessante, bem mais intrigante dos telemonitoramentos, né? Dessa forma de acompanhar online. Então, eu, assim como todas as pessoas, vão sair com um conhecimento um pouco maior sobre isso e com entendimento de que é possível, tá? Que vocês estão fazendo isso muito bem, que os resultados estão aparecendo. Então, ele não substitui a modalidade presencial, mas os resultados são bons. E, nesse momento, a gente consegue estar junto do paciente, né? O paciente não está desassistido, né? Então, é importante não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental e emocional também. Então, eu queria agradecer a vocês, a cada uma, pela contribuição e por esse momento de partilha. E eu deixei aberto também para que vocês possam falar, né, e a gente possa se despedir. Obrigada, Paulinha, foi ótimo. Para quem tiver mais interesse em pesquisar mais um pouco, se você colocar telemonitoramento e fisioterapia em inglês no PubMed, aparecem 793 publicações, então tem muita coisa, né? Tem muita coisa aí para a gente pesquisar, para a gente estudar e para a gente crescer nessa área, porque realmente não substitui, mas a gente acredita que a gente não volta atrás, né? A gente vai ter que andar em conjunto. Exato. É verdade. Exatamente. A gente que agradece também, porque, na verdade, a gente está crescendo junto, né? A gente está aprendendo dia após dia, a gente está construindo a melhor forma. Então, assim, como eu disse, ninguém está pronto, mas, assim, o pouco que a gente já conseguiu construir, acho que foi muito válido, assim, a gente compartilhar isso. E a gente também precisa de feedback. Os profissionais também que já estão fazendo essa modalidade, quiser dividir com a gente também uma sugestão, eu acho que é muito válido, porque a gente sempre ouvir, né, dos profissionais para saber, estou fazendo dessa forma, achei melhor assim. Então, para a gente também poder agregar, né, para a gente cada vez mais construir o conhecimento, construir a forma, ver a forma mais viável para atender o paciente. Outra coisa que a gente tem conseguido identificar muito é o impacto disso na saúde mental, né? Na saúde mental dos pacientes, na saúde mental dos cuidadores, das mães, né? Eu estou atendendo muitas crianças, acompanhando muitas crianças, e isso tem sido um relato frequente. Tem uma mãe, por exemplo, que disse para mim, André, eu estava me sentindo tão sozinha, para você ter ideia, eu estou passando ferro até em pano de prato, para ocupar a mente, para ter o que fazer, porque a minha atribuição era levar ele para fisioterapia, para TO, para fono, enfim, ela saía para cuidar dele, né, e agora estando em casa, e aí ele é uma criança mais dependente, então ela se sentia muito sozinha. Então, o fato desse momento, da conversa, do cuidado,
de estar ali comigo 30 minutos, né, ao vivo, e depois ter outro momento de troca também, teve, em especial nessa mãe, um impacto significativo na saúde mental, mas tem sido um relato frequente dos outros pacientes. E é importante a gente falar sobre isso, porque esse isolamento, né, esse processo de recolhimento que foi necessário, mas ele também trouxe esse impacto na vida das pessoas, do ponto de vista psicológico e mental. Então, é mais um aspecto positivo do telemonitoramento, e assim como as meninas falaram, é tudo muito novo para a gente, né? A gente está aprendendo junto, trocando experiência a cada paciente, a cada ligação, a gente está crescendo com isso, e acredito que realmente é uma modalidade que veio para acrescentar. Eu também agradeço a Paulinha, né, por ter convidado para a gente apresentar a experiência essa que é bastante recente, se não estou enganada, uns 15 dias, né, apenas, que a gente, desde quando a gente conversou e começou, a adesão foi imediata das meninas, né, e assim, é o mínimo que a gente pode fazer nesses tempos de afastamento, distanciamento, né. Então, assim, em nome da Clínica Escola, a gente agradece a cada profissional, né, que com muita competência, habilidade, mas, sobretudo, com muito zelo, né, e cuidado, né, aderiu a essa proposta, né, de estar, né, como foi dito aqui, de entrar na casa dos pacientes e dizer, estamos juntos, né, vocês, a gente tem um respeito, tem um cuidado com vocês, a gente não vai deixar vocês sós. Então, o que vai ser depois, a gente não sabe, já foram perguntadas aqui, a gente não sabe. Tu sabe que intensamente a gente tá vivendo o momento de agora, né? O momento presente, é essa possibilidade que a gente tem, é essa resposta que a gente quer dar aos nossos pacientes que tanto confiam, né, suas vidas, né, a nós, e é o mínimo que a gente pode fazer por eles. E assim, dificuldades tem, como vocês viram, foram bem apresentadas aqui, né, não é tão fácil, né, porém, o fato de a resposta positiva, né, o retorno, supera qualquer dificuldade, qualquer entrave, gargalo nessa situação, tá? E obrigada por ter ficado até agora com a gente aqui, né, e vamos juntos. Estamos à disposição, viu? Para também maiores dúvidas, tanto a troca de quem já está fazendo, né, nos procurar para dizer, olha, poderia ser assim, eu fiz assim, e também de maiores esclarecimentos, caso seja necessário, tá bom, minha gente? Um beijo em cada um e em cada uma. Eu também aí, queria... Obrigada, pessoal. Eu também queria... desculpa, Clara, vai lá. Não, tranquilo. Não? Não, eu só queria realmente agradecer esse momento, né, com vocês, agradecer também a confiança da Clínica Escola, né, com a gente, de ter dado essa oportunidade também da gente estar mais próximo dos pacientes, né, eu acho que é uma experiência, como todo mundo já falou, é uma experiência nova, mas eu acho que é o que a gente tem que cada vez mais estar próximo dessa tecnologia, porque parece que é assim que o mundo vai andar, né, depois dessa pandemia, né, então acho que é importante a gente estar conectado a isso, né, e, enfim, agradecer realmente aí, e se qualquer dúvida, né, a gente está super à disposição para ajudar, né, os profissionais que forem começar esse tipo de modalidade. Obrigada a todo mundo, fiquem em casa e se cuidem. Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade que a gente tem tido de conhecer um novo jeito de ser fisioterapeuta, né, de continuar fazendo o que a gente tanto gosta de fazer e podendo acessar pacientes de outra forma, né, por mais que a gente pense nessa realidade, a gente só sabe como ela realmente é quando a gente está dentro dela. E aí a gente tem reforçado todos os dias a necessidade da equipe, a gente está sempre muito mais junto, né? Por incrível que pareça, de forma remota, a gente se comunica praticamente todo dia e cada um coloca as suas dificuldades, e como grupo a gente tem se ajudado. Então, ter uma rede de apoio, né? Saber que a gente está ali
passando por situações que não são isoladas, que a gente não está sozinho naquela situação, tem dado para a gente um conforto, uma segurança, né, de ser o profissional que está do outro lado. É lógico que a gente pergunta, né, se acontecer alguma coisa com o meu paciente, o que é que eu vou fazer? Então, eu preciso ter essa responsabilidade do gerenciamento. Isso também é um desafio enorme para mim, enquanto fisioterapeuta, né, especificamente por causa do meu público, mas isso só reforça, gente, a necessidade que a gente tem de estar baseado na literatura. Né? O que é que a literatura me diz sobre esses pacientes? Como é que eu vou prescrever exercícios para eles de forma segura? Né? Então, percebam que mais do que nunca eu preciso estar embasada na literatura, eu preciso desse reforço, e fazer isso tem sido uma experiência ímpar. Eu acho que a Clínica Escola foi aí realmente um dos serviços pioneiros da cidade. Eu não conheço nenhum outro serviço de atendimento ambulatorial que esteja fazendo, não sei se existe, mas eu sei que o nosso tem feito, e modéstia à parte, parece que está sendo bem feito. Né? Acho que a gente tem aí somado, contribuído para a comunidade de forma geral, nesse momento tão crítico para todo mundo. A gente tem conseguido oferecer o nosso serviço, né? Que é o cuidado com o outro, esse olhar, para deixar de olhar para dentro das nossas casas, para as nossas preocupações, para o nosso mundinho, e entrar no mundo de outras pessoas, oferecendo aquilo que a gente mais sabe fazer. Isso, e num momento tão difícil, né, como esse. Então, a gente está conseguindo, vocês estão conseguindo melhorar um pouquinho a vida, né, de várias pessoas, num momento bem difícil. Então, parabéns, os alunos estão parabenizando. A Anne colocou aqui uma mensagem particular dizendo que, parabenizando vocês, que vocês são referência e que não deve ser fácil entrar na casa dos pacientes diante de tantas coisas, né? Da intimidade que está se entrando, diante de alguns obstáculos. Então, os alunos, Anne, na verdade, em nome dos alunos, que eu acredito que seja uma fala deles, parabeniza vocês pela iniciativa e pelo trabalho. Pronto, minha gente, eu acho que agora a gente terminou, né? Obrigada mais uma vez, um beijo. A aula está sendo gravada e aí depois será repassado, tá? Eu envio para vocês a forma que será repassada essa aula, mas ela foi gravada, essa palestra, tá bom? Um beijo bem grande. Até o próximo encontro.